Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui novamente, né? Gravando mais uma videoaula para vocês, para que vocês não percam nada, estejam por dentro dos conteúdos e que nós possamos estar juntos, né? Nessa nova etapa que estamos vivendo. Espero que isso acabe logo e que possamos nos reencontrar presencialmente em breve. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui da melhor forma tentando passar o conteúdo para vocês. Tá bom, galera? Então é o seguinte, na aula anterior, a professora havia falado com vocês, né, sobre o capítulo 1 e 2. No vídeo que eu postei antes desse agora, eu falei sobre uma revisão de tudo que nós havíamos aprendido. Falei sobre o Brasil, falei sobre as características da população, falei sobre regionalização, publiquei alguns exercícios com gabarito para que vocês possam fazer, treinar e corrigi-los, tá? E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo porque nós não podemos parar, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade aqui falando da matéria nova. Então, qual é a matéria nova? Nós vamos falar agora do capítulo 3 da unidade 3 do livro de vocês. O título é População Brasileira. Então, falamos muito sobre o território brasileiro, agora vamos falar da população brasileira. Capítulo 3, se vocês puderem, por favor, fiquem com o livro em mãos, porque nós vamos usá-lo. Então, eu gostaria que depois dessa videoaula, que vocês fizessem uma leitura silenciosa, marcassem, né, de marca-texto, o que vocês julgassem mais importante depois da aula, tá bom? Beleza, vamos prestar atenção, concentração, vamos lá. Bom, sobre a população brasileira, o que é importante, o que vocês precisam saber? Bom, primeiro eu separei aqui algumas porcentagens para vocês terem noção do que cada parcela representa na população brasileira. Então é o seguinte, mais ou menos aí 42,6% no Brasil são de pessoas pardas, 49,7% de pessoas brancas, 6,9% de negros e 0,3% de indígenas e 0,5% de amarelos. Bom, lembrando que isso daí somos nós, somos as próprias pessoas que julgamos a nossa cor, tá? Não é ninguém que impõe nada. Bom, então essas são as principais etnias no Brasil, tá? São dados do IBGE. Então vamos lá. Sabendo disso, nós sabemos também que a população brasileira, ela tem assim uma característica relacionada à intensa miscigenação. Nós fomos colonizados pelos europeus e, posteriormente, várias nacionalidades tiveram contato com nós, né, brasileiros, e por isso formamos aí a nossa questão da população. Então, desde o início da colonização do Brasil, a miscigenação ela foi intensa. A maioria dos colonizadores portugueses, eles vieram ao Brasil, eram homens, né? Então, dessa maneira, eles acabaram por se relacionar com os índios, tá? Principalmente, porque as mulheres, né, europeias e brancas, elas vieram posteriormente. E dessa forma intensificou muito o nosso processo de miscigenação. Já no século XIX, com a chegada aqui de imigrantes europeus e japoneses, a miscigenação intensificou ainda mais. Então, isso daí vocês vão encontrar na questão da característica populacional, que está na página 235 do livro de vocês. Depois disso, nós temos aí a questão deixa eu ver aqui a página para vocês, dos indicadores demográficos, na página 236. Bom, na página 236 começa falando sobre esses indicadores demográficos, tá? O que são indicadores demográficos? São aqueles conceitos básicos relacionados à população brasileira. Nós temos que falar, quando a gente fala de população, nós temos que falar desses conceitos para que vocês entendam o que é uma população absoluta e o que é uma população relativa. Bom, o que é uma população absoluta? É o total de habitantes
em um determinado local. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um país que está em foco, né? Porque foi assim o principal e o primeiro a ser atingido pelo vírus, né? O Covid-19, o coronavírus, né? Muito conhecido por nós, infelizmente, por ele estamos aqui fazendo uma videoaula. Bom, a China, ela é a maior população absoluta entre os países do mundo. Por quê? Porque aproximadamente ela tem aí uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ou seja, só para vocês terem uma ideia de dado, a cada 5 habitantes da Terra, um é chinês. Cerca de 20%, tá, que representa a China, dos 6,5 bilhões de habitantes do planeta, ou seja, a China é muito populosa, é um país que tem uma grande população absoluta. Então, população absoluta é a população total de um determinado espaço. Já o Brasil é o 5º mais populoso do mundo, tá? Dentro dele, os estados mais populosos, ou seja, que tem mais habitantes, são São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, tá bom? Então, população absoluta é a quantidade total de habitantes. E população agora relativa, que é um outro conceito. A população relativa também é chamada de densidade demográfica. O que é isso? É a divisão entre o total de habitantes pela área que ocupa. Ou seja, tem lá o total de habitantes, né? Vamos supor, vamos fazer uma conta fácil. Vamos supor que o total de habitantes sejam 10, né? Dividido pela área. Vamos supor que a área desse local que eu tô falando seja 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, a densidade demográfica ou a população relativa seria 5. Claro que não são esses números pequenos, são números muito maiores. Por exemplo, 19 milhões de habitantes dividido por 8.547 mil quilômetros quadrados, que aí dá 22,2. É uma conta, assim, grande, porque a gente está falando de população, então são muitas pessoas. Mas o importante é que vocês saibam que população relativa é sempre o total de habitantes de um determinado local dividido pela área desse local, tá? Dessa área que ele ocupa. Portanto, falando aqui do Brasil, nós podemos concluir que o Brasil ele tem uma baixa densidade demográfica, né? Porque a população ela é muito mal distribuída no território brasileiro. Existem áreas, por exemplo, no Brasil, como a região sudeste, que tem muita gente. E áreas, por exemplo, como a região norte do Brasil, lá onde fica a floresta amazônica, então, essa região norte que tem muito menos pessoas. Ou seja, a área da região norte, ou seja, o tamanho que a região norte ocupa no mapa, ela é muito maior do que o tamanho que a região sudeste ocupa no mapa. E existe muito mais pessoas numa região menor do que nessa região que é muito grande, tá? Isso por conta de que nessa região menor, que é a região sudeste, ela tem estados como Rio de Janeiro e São Paulo que apresentam muita infraestrutura, tanto de trabalho quanto de serviços. Então isso atrai com que a população resida, more, viva nesses estados, ao contrário de outras regiões que têm poucos atrativos populacionais, tá bom? Então, isso tudo vocês vão ver, esses indicadores demográficos que a professora acabou de falar, vocês vão ver na página 236. Logo depois, aí nas páginas depois, vocês vão ver a estrutura da população. Então, o que é a estrutura da população? Bom, estrutura da população é como essa população está dividida, ela está distribuída. Vale a pena falar que, para a gente poder captar esses dados, nós temos aí uma fonte chamada IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele trabalha captando, né, a quantidade, fazendo estatística, trabalha muito com dados. E depois desses dados, eles vão e fazem uma estruturação em tabelas e conseguem montar aí alguns gráficos de comparativo ou não. Bom, esses gráficos a gente chama, tá, de pirâmides etárias. Então, o que são pirâmides etárias? Nada mais é do que gráficos que medem sobre a população. A pirâmide etária, como o próprio nome diz, ela tem um formato assim de uma pirâmide
E a pirâmide, a base dela, dessa pirâmide, ou seja, a parte de baixo dela, ela representa os nascimentos. E conforme a pirâmide vai subindo, vai representar ali, ó, a quantidade, quanto tempo essas pessoas elas vão vivendo, tá bom? Então, isso se chama pirâmide etária. E aí, continuando aí a matéria, a última parte vai falar sobre a população em relação à distribuição no território brasileiro. Então, como que é essa distribuição da população do território brasileiro? Como eu havia falado antes, né, a população do Brasil ela é distribuída de uma forma desigual, ela não é organizada. Então a gente usa essa expressão de distribuição da população para poder designar, representar uma maneira, tá, na qual a população ela está em certo lugar ou distribuída nesse território. No caso do Brasil especificamente, a população ela é bastante irregular, ela é distribuída bastante irregular. Então a gente tem aí uma concentração da população brasileira nas zonas litorâneas, especialmente no sudeste, tá, brasileiro, assim como na zona da Mata Nordestina. A região sul, ela também é um núcleo muito importante, tá? Junto, essas três regiões que eu acabei de mencionar, elas reúnem 82%, tá, da população que se distribui aí 36% do território brasileiro. Agora, se a gente analisar a densidade demográfica nas regiões norte e centro-oeste, ela pode chegar a menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, essas áreas, elas correspondem aí a uma grande parcela do território, a cerca de 64% do território, e possuem poucas pessoas. Já essas outras áreas que eu tinha falado antes, né, aquela parte do Nordeste, o Sudeste e o Sul, eles correspondem a 36% do território, ou seja, uma parte pequena, e tem 82% da população lá dentro, tá? Então, isso significa que a população é mal distribuída no território brasileiro, tá bom? Então, a gente pode concluir que o Brasil, ele é um país muito, o quê? Populoso, porém pouco povoado, porque essa população ela está muito mal distribuída e se localiza principalmente nessas regiões que eu mencionei, que são quais? Sudeste, Sul e aquela parte ali litorânea do Nordeste, tá bom? Bom, e depois vai falando um pouco sobre população e trabalho aí no livro de vocês. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que existem dois setores, o formal e o informal. O setor formal são as pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Tem contratos e vínculos. Já o setor informal não existe nenhuma empresa por trás. Os trabalhadores trabalham por conta própria. Desculpa. Bom, para casa vocês vão fazer a página 245, 246 e 247. Eu estarei anexando o gabarito desses exercícios na plataforma do Tule para que vocês possam corrigir posteriormente. Além, também vou passar alguns exercícios para que vocês possam fazer também. Um grande beijo, espero que possamos nos encontrar em breve numa aula presencial. Tchau, tchau e até a próxima!